Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença e antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos para a leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Prece inicial, por favor, Rosângela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Obrigado. Roseli, que vamos ler? Do Livro dos Espíritos, questão 50, povoamento da Terra. O... Mas eu não sei cortar, eu não gosto de mexer. Vamos lá. O Livro dos Espíritos, questão 50. Povoamento da Terra. Adão. 50. A espécie humana começou por um único homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Aí, nota de Kardec: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Diversidades das raças humanas. 52. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? Ou seja, por que somos tão diferentes, né? Do clima, da vida e dos costumes.
Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão, quanto ao moral. 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade de raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos, aliando-se os de uma ou de outras raças, novos tipos se formaram. Ou seja, então, a questão do Adão é um mito. Letra A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. São todos da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Perguntas até aqui? Vou seguir. Não, obrigada. Pluralidade dos mundos. 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Todos os planetas? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Nota de Kardec. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta em que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos, há dele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Aqui cabe uma reflexão. Né? Todos os mundos são habitados, mas nós não enxergamos, né, num lugar próximo que tenha vida física. Isso é porque no nosso sistema solar nós somos o único mundo de provas e expiações. O único mundo que os seres humanos necessitam de corpos físicos para reencarnarem. Ou seja, os demais mundos do nosso sistema solar são habitados por espíritos de uma ordem superior, que não necessitam mais reencarnar como nós. Então, no nosso sistema solar, há mais mundos superiores do que inferiores ao nosso. Se tiver alguma pergunta, vocês me interrompam, por favor. 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam?
Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Só um minuto. Cinquenta e oito. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo deste astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes eletricidade que em certos mundos desempenhe um papel que desconheceis, bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Nota de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação a outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos nas terras as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que nesses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Perguntas? Não, Fred. Ou seja, né, nós não podemos tomar pelo que conhecemos, que é o planeta Terra, todos os outros mundos, né? Então, muito tempo presumiu-se que não havia vida próxima apenas porque não se enxergava, né? E quando na verdade o nosso planeta ele, ele foi feito para que nós os habitássemos, né? Então outros planetas com os outros elementos, os seres que lá habitam, que serão humanos também, têm uma outra conformação, um perispírito diferente e tudo mais, né? E Jesus já dizia: há muitas moradas na casa de meu pai, né? Já dando a entender que a Terra, né, não é está muito longe de ser o centro do universo. Eu não lembro onde eu vi isso, se foi no Livro dos Espíritos ou se foi no Evangelho segundo o Espiritismo ou em outro livro, né, que a Terra é semelhante a uma laranja no Himalaia, né? É muito pequena mesmo, né? Nós, né, somos ainda menores, né, na nossa estatura espiritual. E a raça humana, ela é formada de todos os seres humanos no universo inteiro. Então, somos todos humanos. Alguns mais embrutecidos, né, que vivem nos mundos primitivos, outros mais eterizados, né, mais aperfeiçoados, que vivem nos mundos felizes e por aí vai, mas somos todos humanos. E as leis de Deus, elas não mudam, elas são a mesma aqui na Terra e a mesma no universo inteiro. A mesma lei moral que o Cristo nos ensinou é um idioma universal do amor, da caridade e do serviço para o bem. Fred, Diga. gostaria só de esclarecer uma dúvida aqui. Vamos supor, nós desencarnamos, né? Como seres humanos,
se a gente for ou para um mundo superior ou inferior a esse, nós vamos manter a forma humana, mesmo nesses mundos, não vamos deixar de ser humano. Eu fiquei confusa com o que você falou, né? Que outros mundos podem, quer dizer, mantém a condição de espírito, né? Mas a forma muda. A Fiquei nessa nossa, dúvida aqui. Se eu a nossa conseguir explicar. Claro, claro. Eu já li isso, acho que tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós seremos sempre seres humanos, né? Mas vamos supor que nós sejamos convidados a reencarnar num planeta primitivo, né? Então, a nossa forma, ela vai mudar. A nossa essência continuará a mesma. Nós seremos espíritos imortais. As nossas conquistas morais, intelectuais, serão todas mantidas, né? O que acontece quando nós somos banidos, né, degradados, enviados para mundos inferiores, a nossa inteligência, algumas das nossas capacidades, elas são tamponadas para evitar o nosso sofrimento. Imagina que, né, nós estamos acostumados, né, com todos os confortos da vida moderna, né? E a gente nasce dentro de uma caverna, né? E não tem micro-ondas, não tem geladeira, não tem fogão, não tem sofá, não tem televisão, né? Então é conveniente que a gente não se lembre de tudo isso, né? Para que a gente possa cumprir essa missão. Porque quando o espírito ele é enviado, né, por um lugar inferior, por um mundo inferior, e não é missionário, como uma medida de readequação pela sua rebeldia, né, ele vai ter como missão auxiliar aqueles espíritos mais primitivos que ali estão. Então, mesmo ele sendo eventualmente mal, ele vai auxiliar aquela comunidade, aquele planeta a se desenvolver. Né? Então, nunca é uma punição, sempre é um aprendizado. E ao passo que quando nós progredimos, né, somos convidados, né, por exemplo, nós estamos num mundo de provas e expiação em transição para um mundo regenerado. Vamos supor que, pelos nossos méritos morais, nós sejamos convidados a reencarnar num mundo em regeneração, num estado mais avançado, vamos supor, 2, 3 mil anos à frente da Terra. Então, os nossos corpos físicos, eles já estarão mais aperfeiçoados, né? Mais belos, mais... É como se o nosso corpo físico ele fosse se alterando, né? Para as nossas novas necessidades, né? No mundo no mundo primitivo, nós precisamos do quê? De mais força, um corpo mais resistente. No mundo menos, menos material, né, nós vamos precisar de um corpo mais refinado, por assim dizer. E os nossos planetas vizinhos, né, eles têm habitam neles espíritos mais avançados, que não necessitam do corpo físico como nós precisamos, né? Então, nós vamos evoluindo até o momento que não precisaremos mais reencarnar. Né? Aí poderemos reencarnar como espíritos missionários, né, que, como está acontecendo na Terra ultimamente, que milhares, milhões de espíritos foram atender o chamado do Cristo para reencarnarem aqui no planeta em todos as áreas do conhecimento humano, né, para ocupar essas novas posições, para justamente fazer a Terra avançar para um mundo de regeneração. Eu respondi, Roseli, ficou alguma dúvida? Não, tá ok, obrigada, viu? Por nada. Vamos passar agora, então, para a nossa parte das vibrações. Vamos inicialmente agradecer a Jesus por estarmos aqui juntos em seu nome
Ele prometeu que ali estaria, onde mais de um ali estivesse para comentar o seu evangelho. Ele mesmo deu o exemplo do evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, dizendo que era muito importante essa comunhão para que nós pudéssemos nos trabalhar para oferecermos um eu melhor para a sociedade, para nós mesmos. E agradecendo, vamos pedir por todos aqueles que sofrem muito mais do que nós, aqueles que estão desencarnados, e dentre estes, aqueles que passaram da vida física para a vida espiritual através do suicídio, como a Verena, a Gabriele, o Alan, o Elias, o Bruno, a Juliana, o Charles, o Fred e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados. E vamos vibrar também por todos os nossos irmãos encarnados que sofrem obsessões cruéis, que muitas vezes não são entendidas propriamente, pois nós sabemos que existe um laço, um elo de ligação entre aquele que está sofrendo a obsessão e o seu obsessor. Muitas vezes, esse irmão foi traído nos seus mais caros desejos, nas suas mais caras afeições, e não conseguiu perdoar. Vamos pedir a Jesus que ampare tanto os obsessores quanto os obsidiados, que esses laços possam ser refeitos. E vibremos também por todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora cada um de nós possa vibrar por todos aqueles que lhe vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas sejam amparadas. Peçamos também pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos que Jesus nos ampare para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo o melhor que podemos na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece, por favor, Roseli. Diante de todas as maravilhas que nos deste, Pai, ajoelho-me para agradecer pela água, fonte viva da vida, pelo céu bordado de estrelas, pelas flores que colorem a terra e perfumem o ar, pelo doce canto dos pássaros que nos alegra a alma, pelas sombras benfazejas das árvores frondosas, pelos alimentos que do solo podemos extrair, pelas crianças que nos ensinam a amar, pelos companheiros com quem dividimos a jornada, pela vida que nos destes para nossa evolução, pelo coração que nos deste para que amássemos, pela inteligência para sabermos diferenciar o bem do mal. Finalmente, Pai, pelo livre-arbítrio que colocastes em nossas mãos. Permite, Pai, que em todos os momentos desta existência saibamos ser gratos à vossa infinita bondade. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.